Este programa é livre para todos os públicos. E é isso que nós estamos cantando. Eu quero entender melhor Tua palavra, Tua palavra, Tua palavra de amor. O mundo ainda vai viver, o mundo ainda vai viver. Tua palavra, Tua palavra, Tua palavra. A gente até podia dizer, a minha família ainda vai viver. É verdade, não é? Pena que é muita palavra para pouca música, né? Mas quebrando, a gente diz, né? Minha família ainda vai viver, não é isso? Minha família ainda vai viver. Tua palavra, Tua palavra, Tua palavra. Minha casa, Isto. Minha casa ainda vai viver. Tua palavra, Tua palavra, Tua palavra de amor. Isso porque o Evangelho de hoje nos proclamou, em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Jamais verá a morte. Aquele que guardar a minha palavra, disse Jesus, e todo aquele que guardar a minha palavra. E por isso, se alguém de vós guardar a minha palavra, não verá jamais a morte. A gente estranha, mas as pessoas todas morrem. A própria Nossa Senhora morreu. Algumas pessoas estranham, né, que Nossa Senhora tenha morrido. Morreu como Jesus morreu. Jesus morreu e ressuscitou, passou pela morte e ressuscitou. Interessante, Deus quis que Nossa Senhora passasse pelos mesmos passos de Jesus, então também ela morreu, mas não permaneceu no sepulcro. Isso não está no Evangelho, não está nas cartas, mas há uma tradição de que ela foi sepultada, e nem todos os apóstolos estavam presentes. Quando chegaram os ausentes, foram até o túmulo para que pelo menos pudessem ver o túmulo. Mas como aconteceu com o túmulo de Jesus, quando chegaram já viram o túmulo aberto. Assim como as santas mulheres, quando chegaram na manhã de domingo, viram o túmulo aberto e o corpo de Jesus não estava mais. É o que essa tradição nos conta. Quando os apóstolos todos chegaram, porque estavam longe, muito longe, obedecendo a ordem de Jesus, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Então quando chegaram, os levaram lá, para pelo menos verem a sepultura de Nossa Senhora, que estava ali no sopé, bem no pé do Monte das Oliveiras. E quando chegaram, o túmulo estava aberto. E pelo contrário, um cheiro de rosas muito gostoso dentro daquela sepultura. Daí eles compreenderam que como Jesus, ela havia recebido a graça da ressurreição. E como hoje nós temos como verdade de fé, ela foi levada ao céu. A assunção de Nossa Senhora. Então as pessoas estranham, mas como dizer, aquele que guardar a minha palavra não verá jamais a morte, se a própria Nossa Senhora morreu, se São José morreu, se os santos morrem, como isso? Nós devemos entender esta palavra de Jesus, no que está aqui também no Evangelho de São João, a respeito da ressurreição de Lázaro, capítulo 11 de São João, que graças a Deus, é uma coisa providencial, foi o Evangelho do domingo. Esse último domingo teve como Evangelho a ressurreição
de Lázaro. Interessante, se você tem aí a sua Bíblia, vai uma página para frente, e no versículo 4, então João 11, versículo 4, quando as irmãs de Lázaro mandaram avisar Jesus de que Lázaro estava doente, e muito doente, até está no versículo 3, as irmãs de Lázaro mandaram avisar Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Realmente Jesus amava, e amava muito, tanto Lázaro como Maria, como Marta. Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isso, Jesus disse aos discípulos: essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. É para que o Filho do Homem seja glorificado por ela. É para que o homem, é para que o Filho do Homem, é para que o Filho de Deus, é para que Ele, Jesus, seja glorificado por ela. E foi o que aconteceu. Lázaro morreu, mas não permaneceu na morte. Aí está o importante. Você conhece toda a história. Jesus chegou, conversou com Marta, conversou com Maria. O próprio Jesus chorou diante da morte do seu amigo e quis que o levassem ao sepulcro. Quando chegaram lá, Jesus mandou que tirassem a pedra do sepulcro. A própria Marta, que era muito positiva, muito concreta, despachada, como nós dizemos, já disse logo para Jesus: mas Jesus, não faça isso, porque já faz 4 dias que ele foi enterrado, então já está cheirando mal. E estava mesmo. Mas Jesus mandou tirar a pedra. Depois de rezar, ele com voz muito forte, portanto com autoridade, ele grita: Lázaro, vem para fora. E impressionante, passado um tempinho, porque a sepultura naquele tempo eles faziam numa gruta, e quem vai hoje à gruta em que foi enterrado Lázaro, vê que tem o local da entrada, mas depois tem uma descida de pedra, uma escadinha de pedra, que leva a um outro local atrás, onde eles colocaram Lázaro morto, e envolvido em faixas. Ele estava todo embrulhado e preso com aquelas faixas. Então, na hora que Jesus deu a ordem: Lázaro, vem para fora, ele não pôde sair imediatamente, ainda mais que ele estava todo enfaixado. Ele reviveu, ele ressuscitou, mas até ele se arrastar, preste atenção, até ele se arrastar, porque estava todo enfaixado, veja, as mãos e os pés também. Ele já estava vivo, ressuscitou, mas não tinha como se soltar. Então ele vai se arrastando. Então demorou um tempinho. Imagine o suspense das pessoas ali fora, diante da gruta aberta, depois que Jesus diz: Lázaro, vem para fora, e se passa um tempo. Os minutos pareceram eternidade. Lázaro teve que vir rastejando, se arrastando no chão, teve que subir aqueles degraus, para então se arrastar novamente na primeira parte da gruta e dali se levantar. Então, quando Lázaro, se agarrando na pedra, se levanta, todos podem ver Lázaro ali, vivo. Era um sinal claro, ele conseguiu sair dela. Claro, estava ainda como uma múmia, com todas aquelas faixas enfaixando desde a cabeça, os olhos, os braços estavam nessa posição e bem enfaixado, as pernas, os pés. E por isso Jesus disse que eles fossem e desenfaixassem, tirassem aquelas faixas. O que Jesus precisava fazer, ele fez. Agora os outros deviam fazer o que era preciso, que era retirar as faixas de Lázaro. E aquela foi a maior glória para Jesus,
porque de todos os milagres que ele realizou, o maior foi a ressurreição de Lázaro. Ele teve também a ressurreição daquela filha de Jairo, ele teve a ressurreição do filho da viúva de Naim, mas a de Lázaro foi a mais forte. Lázaro já estava morto há quatro dias. Lá estavam presentes os principais dos judeus, até escribas, fariseus, doutores da lei estavam lá e puderam ver, porque os outros, tanto a filha de Jairo, como o filho da viúva de Naim, ainda nem tinham sido enterrados, mas Lázaro não. Realmente, foi o que Jesus disse, essa doença, a doença de Lázaro, disse Jesus, não é para a morte, mas é para a glória de Deus, porque por ela, o Filho de Deus vai ser glorificado, e foi. Então veja, quando Jesus diz, aqui no capítulo 8, em verdade eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá jamais a morte. É nesse sentido, vai passar pela morte, como Lázaro passou, como a filha de Jairo passou, como o filho da viúva de Naim passou e foram ressuscitados, como Jesus passou, como Maria passou, como os santos passaram, como nós passaremos, mas não permaneceremos na morte. E aí está o mais importante, aquele que morre em Cristo, passa apenas, claro, é morte, o nosso corpo vai ser ressuscitado, mas é a grande verdade da fé, nós passamos desta vida para a vida eterna. É como se fosse isso, a morte é apenas uma passagem, termina a vida, o nosso corpo, porque é pesado, porque é material, precisa ficar. Se eu quisesse agora dar um passo para lá, eu ia cair, claro, porque meu corpo é pesado, é material. Então quando a gente morre, o nosso corpo fica, o nosso corpo é sepultado. Você sabe que isso é por causa do pecado, mas a nossa alma, o nosso espírito vai para Deus, entra na vida eterna. Nós já entramos na vida eterna na hora da nossa morte. E aí está o importante, já na hora da nossa morte, a morte é o limiar, que quer dizer limite, a morte põe um fim à nossa vida presente e abre para a vida eterna. Então, nesse limiar, nós passamos desta vida para a vida eterna, nós entramos na vida eterna, e aí está o importante, nós entramos para a vida eterna do jeito que nós estamos. Vocês viram na primeira leitura, Deus que faz aliança com Abraão, e como foi importante essa aliança. Gente, aliança, o que é aliança? Assim como o casal promete fidelidade um ao outro e por toda a vida, e como sinal, eles recebem no dedo a aliança. Claro, esta aliança, essa rodelinha dourada, e muitas vezes de ouro mesmo, pelo menos banhada de ouro, que os casados levam no dedo, é apenas o sinal da aliança que aconteceu com eles, que na verdade é um trato, é um contrato entre eles, de fidelidade um ao outro, de viver um para o outro, isso por toda a vida. Foi um trato assim que Deus fez com Abraão. Deus fez uma aliança com Abraão e disse para Abraão que vivesse. Se ele vivesse a aliança, se ele cumprisse a aliança, se ele e os seus descendentes fossem fiéis à aliança, Deus também seria. E que maravilha, Deus foi sempre fiel à aliança. Os homens é que não foram. Até o seu povo, o povo de Israel, não foi fiel à aliança. Tanto assim que foi o próprio povo que acabou matando Jesus. Mas que Deus foi fiel, foi. Mesmo quando o povo de Deus acabou matando o Filho de Deus, o pior crime, o pecado mais hediondo, a maior traição à aliança,
muito maior do que a traição de um homem para com sua esposa, muito maior do que a traição de uma mulher para o seu marido. Deus permaneceu fiel, tanto assim que ressuscitou Jesus. Deus permaneceu fiel. Quem morre na aliança com Deus, isso é, na amizade com Deus, passa desta vida para a vida eterna. Agora, aqueles que morrem na inimizade com Deus, como nós dizemos, de mal com Deus, porque vivia uma vida errada, porque vivia uma vida de pecado, porque não praticava os mandamentos de Deus, porque pouco se ligava com os mandamentos de Deus, porque o grande mal de hoje, gente, é que as pessoas nem ligam para os mandamentos de Deus. É como se Deus não fosse Deus, é como se Deus não tivesse o direito de dar nenhum mandamento, nenhuma lei, porque é como se Deus não existisse. É a grande pena. E as pessoas fazem tudo de errado, são maus de coração, tem raiva, tem ódio, tem vingança no coração, roubam, grandes roubos e pequenos roubos, são desleais, mentirosos, não cumprem as próprias promessas, são infiéis, traem uns aos outros, traem a esposa, traem o marido, como se Deus não fosse Deus, como se Deus não tivesse colocado mandamento nenhum, juram falso, poucos se incomodam de rezar, de adorar a Deus, poucos se incomodam de ir à igreja, de ir à missa, vão vivendo a vida como se Deus não existisse, como se Deus não fosse nada para a vida dele. Isso é o máximo da falta de aliança, da falta de amizade. Como é que uma pessoa dessas pode dizer que é amigo de Deus? Há muita gente que diz assim, mas eu sou uma pessoa de muita fé. Só que é o tipo de fé que não tem obra nenhuma, que não tem consequência nenhuma, porque diz eu tenho muita fé, mas vive como se Deus não existisse, vive como se Deus não tivesse dado nenhum mandamento, vive pecando, vive fazendo o que é errado, como se isso não fosse nada, como se pecado não existisse, como se desobediência aos mandamentos não existisse, como eu disse, sendo maus de coração, ofendendo, xingando, brigando, bebendo, se embriagando, ofendendo mesmo em casa a mulher, os filhos, às vezes não, quem bebe infelizmente, chegando com frequência, quase todos os fins de semana, ou todos os fins de semana, em casa, bêbado e brigando e batendo, causando a maior confusão dentro de casa. Quantos de nós vivem odiando, querendo mal, não falando com esse e com aquele, cortou a amizade, cortou até mesmo a conversa, não fala, às vezes com o irmão mesmo, não fala com aquele irmão, com aquela irmã, certas inimizades que duram anos, inimizades entre famílias, vinganças tiradas, porque fez tal coisa, se vinga. Quantas pessoas que roubam, grandes roubos, pequenos roubos, mas roubo é roubo. Enfim, infelizmente, como é que pode dizer que uma pessoa dessas é amiga de Deus, está na amizade de Deus? Como é que pode dizer realmente que eu sou uma pessoa de muita fé? São Paulo mesmo diz, a fé que não tem obras é morta. O que adianta ter essa fé? Porque também o diabo tem fé, ele sabe que Deus existe, ele sabe que Deus é Deus, e sabe mais do que nós, ele sabe que Deus tem o direito de dar mandamentos, ele não obedece, mas ele crê, e posso dizer sem medo, crê mais do que nós mesmos, só que ele não obedece. Daí você percebe o que acontece com a pessoa que diz, eu sou uma pessoa de muita fé, mas não obedece.
não segue os mandamentos de Deus, faz tudo ao contrário. Desculpe, faz do jeitinho do diabo, que crê, que sabe qual é a verdade, que sabe que Deus é Deus, que sabe que Deus tem o direito de dar mandamentos, só que ele não cumpre, só que ele não faz, só que ele não obedece, faz tudo o oposto. E eu preciso dizer francamente para você, que aquele que guarda a palavra de Deus, portanto cumpre os mandamentos, aquele que é amigo de Deus, como Abraão foi, está na Bíblia, o próprio Deus testemunha que Abraão era seu amigo. Não só Deus era amigo de Abraão, mas Abraão era também seu amigo. Tanto assim, que quando Deus vai a Sodoma e Gomorra, para acabar com Sodoma e Gomorra, por causa do pecado, os pecados terríveis que se cometiam em Sodoma e Gomorra, Deus não tem a coragem de ir lá e acabar com Sodoma e Gomorra pelo fogo, sem falar com Abraão. Deus conta para ele, e a Bíblia diz, justamente porque eles eram amigos, um amigo não podia fazer isso, então Deus conta para Abraão, como amigo, Deus conta para Abraão, aquilo que ele vai fazer. Portanto, aquele que guarda a palavra de Deus, aquele que cumpre os mandamentos, na morte, apenas passa para a vida eterna, não permanece na morte, embora o seu corpo seja sepultado, como de Jesus, como de Maria, como de Lázaro. Esta pessoa não permanece na morte, só o seu corpo, ele passa da vida presente para a vida eterna. E mais ainda, quando Jesus vier, no fim dos tempos, e não está longe, eu não estou falando de fim de mundo, estou falando de fins de tempos, quando Jesus vier, e a palavra de Deus nos mostra, e os acontecimentos nos mostram que Jesus está cada vez mais próximo, quando ele vier, todos aqueles que estiverem mortos ressuscitarão, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão, aqueles que estiverem vivendo com Cristo, aqueles que estiverem na aliança com Deus, aqueles que estiverem na amizade de Deus, nem precisarão morrer. Veja bem, os que morreram em Cristo, portanto na amizade com Deus, cumprindo os mandamentos, guardando a sua palavra, morreram, mas quando Jesus vier, ressuscitarão. E aqueles que estiverem vivos na vinda de Jesus, estiverem com Jesus, estiverem nos seus mandamentos, cumprindo os seus mandamentos, guardando a sua palavra, nem precisarão morrer, como explica a palavra de Deus, carta aos Tessalonicenses e carta aos Coríntios, num instante, num abrir e fechar de olhos, num estalar de dedos, eles serão transformados e terão também o seu corpo ressuscitado. Veja, o nosso corpo, este nosso corpo não será outro, este nosso corpo vai ressuscitar. Gente, é justamente o oposto de tudo aquilo que diz o Espiritismo. O Espiritismo vive dizendo que os espíritos andam por aí, né, e tomando o corpo, espíritos velhos, antigos, o que não existe, e que vão de vida em vida pegando um corpo novo e reencarnando, como dizem eles. É justamente o oposto. A verdade da palavra de Deus, a verdade da Bíblia que Jesus nos ensinou é o oposto. Nós vivemos só uma vez, passamos pela morte por causa do pecado, nem passaríamos pela morte. A própria Bíblia explica que a morte entrou no mundo por causa do pecado. Se não houvesse pecado, se nós não tivéssemos pecado, não haveria morte. Então, passa pela morte, mas pelo fato de estar em Cristo, pelo fato de estar vivendo com Cristo, aquele que morre em Cristo, passa apenas para a vida eterna. É apenas uma passagem. Por isso, eu e você, e todos nós, todos aqueles que você ama, os da sua família, um por um, sem exceção, ninguém pode faltar. Todos precisam viver em Cristo, todos precisam conhecer Deus, todos precisam ser amigos de Deus, todos precisam conhecer e guardar a palavra de Deus, todos precisam guardar, obedecer os mandamentos. Nós não podemos ser como o diabo que crê,
com uma pessoa que diz: eu sou uma pessoa de muita fé, mas não obedece, pelo contrário, desobedece. Não podemos ser, ao contrário, temos que ser pessoas de muita fé e pessoas de muita obediência, que faz aquilo que Deus quer, porque na verdade, gente, os mandamentos não são apenas uma obrigação sobre nós. Se nós cumpríssemos os mandamentos, imagine que mundo lindo nós teríamos. Imagine o dia em que ninguém naquele dia matar, roubar, mentir, praguejar, ofender, brigar, mentir. Quando ninguém fizer nada disso, pelo contrário, onde todos se quiserem bem, onde todos forem amigos, onde todos forem leais, sinceros, falando coisa com coisa, falando a verdade, sem roubar, sem matar, sem desejar a mulher do próximo, sem ofender, sem odiar. Que mundo lindo este! Que mundo de paz, que mundo de alegria, um mundo que Deus sempre quis, o mundo que Deus tem para nós. Não é isso, pelo contrário, é uma coisa terrível o que nós vivemos muitas vezes, até mesmo dentro da nossa família. Isso acontece na cidade, isso acontece no campo, isso acontece nas grandes cidades, isso acontece nas pequenas cidades, infelizmente. Por quê? Porque nós não vivemos os mandamentos. Imagine só se nós vivêssemos. Deus não deu mandamento para pesar sobre nós, não. Deus deu mandamentos para fazer-nos felizes. E aí que está, quanto mais nós vivemos os mandamentos, mais felizes nós somos. As pessoas, as famílias que não vivem os mandamentos de Deus, são infelizes. Vivem brigando, vivem se ofendendo, vivem tristes, vivem se ferindo, se machucando uns aos outros. Não tem amor, não tem paz, não tem bondade, não tem alegria. Até para ter um pouco de alegria tem que beber, tem que farrear, desculpe, para ter um pouco de alegria. Mas ao contrário, quem vive com Deus, quem cumpre os mandamentos, é alegre, é feliz, é uma felicidade, uma alegria que vem de dentro, é uma paz que enche a vida da gente, que enche a casa da gente, que enche a família da gente, que passa para os outros. Assim é feliz o homem, assim é feliz a mulher que cumpre a lei de Deus, que cumpre os seus mandamentos. Quem guardar a minha palavra, todo aquele que guardar a minha palavra não verá a morte. Não somente não verá a morte, mas verá a vida feliz, verá a alegria, verá a felicidade, verá a paz. É isso que Deus quer para nós, e que na verdade é o que todos nós queremos também. E eu não posso deixar de dizer que uma vez que a morte é o fim dessa vida, é o limiar, e que nós passamos desta vida para a vida eterna, cada um vai permanecer na vida eterna, cada um vai permanecer na eternidade, por toda a eternidade, depois da morte, do jeito que estava no último momento da sua vida. Acho que muitos de nós já vimos pessoas morrer, já houve pessoas que morreram ali, diante dos nossos olhos, talvez nos nossos braços, talvez pessoas muito queridas, como pai, mãe, marido, esposa, filho, amigo. Você sabe quando a pessoa dá o último suspiro e morre. Você pode chorar, você pode agarrar a pessoa, sacudir a pessoa dizendo: volta, volta, você não pode morrer, mas não adianta mais. Deu o último suspiro, morreu. Assim como terminou ali a vida, terminou o último suspiro, você pode gritar, você pode chacoalhar a pessoa, acabou. Gente, realmente acabou. A gente entra agora na eternidade do jeito que estava. Quem entra na amizade com Deus, porque estava vivendo com Deus, cumprindo os mandamentos, amigo de Deus, vai ser amigo de Deus, vai estar na amizade com Deus, vai estar com Deus por toda a eternidade. Quem não está, não está. Desculpe, eu não quereria isso para ninguém, mas eu sou obrigado a dizer, porque hoje as pessoas vivem até imitando todas as coisas terríveis que a televisão, as novelas mostram,
imitam aquilo, fazem aquilo e acham que podem fazer, se esquecem totalmente ou pouco ligam que haja mandamentos, que haja um Deus que nos dá ordens, imitam todas essas coisas terríveis que eles fazem na novela, né? Fazem na prática, fazem na vida. Eu sou obrigado a dizer, quem vive assim, portanto, que termina a sua vida não na amizade de Deus, mas na inimizade de Deus, fazendo o contrário do que Deus queria, pelo contrário, fazendo do jeito que o diabo gosta. Quem termina assim, gente, desculpe, do jeito que o diabo gosta, vai ficar com ele, e não com Deus. Enquanto Deus quer tomar-nos e levar-nos imediatamente com Ele, para a eternidade e para o céu, não duvide. Se você anda longe de Deus, se você anda desobedecendo a Deus, se você pouco se incomoda com os mandamentos, até sabendo dos mandamentos, você faz ao contrário, você desobedece mesmo, desculpe, você faz do jeito que o diabo gosta, porque é assim que ele faz, ele crê, mas desobedece. E é isso que ele quer que todos nós desobedeçamos a Deus, como ele desobedeceu e desobedece. Então, se você faz do jeito que o diabo gosta, você vai acabar ficando com ele, e ele vai levar você para o lugar dele. Fui super franco com você, porque o Evangelho de hoje está nos mostrando isso, e na verdade não é isso que você quer. Eu preciso até lhe explicar que se você erra, se você peca, se você desobedece, se você segue as suas paixões, até paixões vergonhosas, e trai a esposa, e trai o marido, e trai a família, se você faz coisas erradas, tem ódio, mente, tem vícios, você faz isso porque é enganado. O diabo pinta as coisas muito bonitas, como se isso fosse ser homem, como se isso fosse ser grande, como se isso lhe fosse dar grande felicidade. Ele te engana, desculpe, faz de você bobo, te faz de trouxa, e você vai na conversinha dele, você vai na tentação dele, e faz justamente aquilo que ele quer, faz aquilo do jeito que ele gosta. Mas a palavra de Deus nos ensina, está nos ensinando hoje o que a palavra de Deus diz, nós estamos vivendo. A palavra de Deus nos mostra que nós não podemos seguir aquilo que a tentação nos mostra. Pelo contrário, nós devemos fazer aquilo que Deus nos mostra pela sua palavra. É preciso obedecer, é preciso ser de Deus, é preciso amar, é preciso cumprir os mandamentos, é preciso ser sincero, leal, verdadeiro nos negócios, verdadeiro com os amigos, verdadeiro, sempre verdadeiro, nunca mentir, nunca falsificar, nunca ser hipócrita, nunca ser desleal, nunca trair, nunca. É isso que Deus quer. E ser amigo, e querer bem, e fazer o bem, e ajudar, longe da vingança, longe do ódio, longe do rancor, longe das brigas, nem mesmo em família, muito mais com os outros, nunca. E que beleza, quem vive assim, a morte é apenas uma passagem, um passo, e você entra na eternidade amigo de Deus, e vai permanecer amigo de Deus por toda a eternidade, na amizade com Deus. Deus te toma imediatamente e te leva com Ele para o lugar dele, que é o céu. Mas eu sou obrigado a dizer, se você vive ao contrário, se você vive a sua vida do jeito que o diabo gosta, tendo todos os vícios que o diabo gosta, porque o diabo gosta dos vícios, viu? Todo vício o diabo gosta, porque o vício acaba com a pessoa. É só ver o que a bebida faz, né? Imagina o que é um pai de família que bebe, que chega em casa bêbado, batendo, espancando, xingando, criando a pior confusão. Quem teve pai que bebe, pai alcoólatra, que diga o terror, quem foi e quem é esposa de marido que bebe, que diga o que é o terror de ter um marido, de ter
um chefe de família dentro de casa que bebe, é um exemplo do que fazem os nossos vícios. E claro, o diabo gosta de todos os vícios e atiça todos os vícios. Então eu sou obrigado a dizer, se você faz do jeitinho que o diabo gosta, a sua morte também é um final, é o último suspiro, e o diabo já está ali, para tomar aquele que faz do jeito que ele gosta, para levar você para o lugar dele. Mas não é isso que Deus quer, não é isso que Deus quer, e na verdade não é isso que você quer. Se você tem feito assim, é porque o diabo tem enganado você, tem falsificado, tem feito você de bobo, de trouxa. Você pensa que é o maior, até com os vícios que você tem, traindo os amigos, sendo falso nos negócios, fazendo negócios errados, levando vantagem deslealmente nos negócios. Você pensa que é o máximo, mas é engano. Você está sendo enganado por aquele que é o inimigo de Deus e seu inimigo, que na verdade, te fazendo até sentir o máximo, está te fazendo de trouxa, porque está querendo acabar com a sua vida agora e acabar com a sua vida por toda a eternidade, que na verdade não quer que você vá com Deus para o céu, para uma eternidade feliz, com aqueles que Deus colocou ao seu lado. Pelo contrário, que quer que você vá para o lugar dele, para viver como ele vive, na pior infelicidade, no pior dos tormentos, das dores, no lugar onde ele vive, que é o inferno. Hoje Deus foi claro para todos nós. Só não vê quem não quer, até cego vê, sou obrigado a dizer, porque se não vê com os olhos, escutou com os ouvidos, a palavra de Deus foi clara para todos nós. O que Deus quer, e o que nós estamos pedindo a Deus, é que nós sejamos como Abraão, amigos de Deus, e vivamos a vida inteira na amizade com Deus, sermos amigos de Deus, sermos homens de fé, sim, mas pelo fato de sermos homens e mulheres de fé, pelo fato de sermos homens e mulheres amigos de Deus, cumprimos as suas leis, cumprimos os seus mandamentos, fazemos o que Deus quer, fazemos do jeito que Deus gosta, para darmos o passo e com a nossa morte começarmos a vida que vai ser vida eterna com Deus, na felicidade no céu. Esse é o momento de nós pararmos e até mesmo fecharmos os nossos olhos, e diante da palavra de Deus, que foi clara e forte na tarde de hoje, e que bom que nós estamos a uma semana da Semana Santa. Semana que vem é Quinta-feira Santa. Deus está nos dando um presente, falando tão claro conosco hoje. Nesse momento, até de olhos fechados, entregue a sua vida a Jesus. Se entregue a sua vida para Jesus, e diga a Ele que você quer ser seu amigo, você quer ser amigo de Deus, você crê nele, você é uma pessoa de fé, e por isso você quer ser amigo de Jesus. Você entrega a sua vida para Jesus, para que também Ele tome conta da sua vida, para que Ele tenha a sua vida nas suas rédeas. Sim, que Jesus conduza a sua vida com as rédeas, que você coloca agora as rédeas da sua vida nas mãos de Jesus, para Jesus reger a sua vida, para Jesus encaminhar a sua vida. Você diz sinceramente no fundo do coração: Senhor, enquanto eu quis conservar as rédeas na minha mão e conduzir a minha vida do meu jeito, Senhor, eu só fiz errados. Mas hoje, diante da Tua palavra, eu entrego as rédeas da minha vida nas Suas mãos, Senhor. E peço que o Senhor dirija a minha vida, que o Senhor conduza a minha vida, que o Senhor acerte a minha vida, que o Senhor acerte o passo da minha vida, Senhor. Eu te entrego a minha vida, eu me entrego a Ti, Jesus. Eu quero ser seu amigo, eu quero viver, Jesus, na Tua amizade. Eu te aceito hoje como meu Senhor. E quero dizer do fundo do coração: nosso Senhor Jesus Cristo.
nosso Senhor Jesus Cristo. Que realmente o Senhor seja o Senhor da minha vida, o Senhor da minha família, o Senhor dos meus trabalhos, o Senhor dos meus negócios, e que eu faça tudo tendo o Senhor como meu Senhor, mandando na minha vida, governando a minha vida, conduzindo a minha vida. Faça isso no fundo do coração. Pode colocar até mesmo a sua mão no seu coração e entregue a sua vida para Jesus. Entregue, aceite Jesus como seu Senhor, aceite Jesus como seu Salvador. Jesus foi até a cruz, Jesus ficou ensanguentado no alto da cruz, dilacerado no alto da cruz, Jesus derramou todo o seu sangue, Jesus foi até a morte por causa de você, por causa dos seus pecados, para que você se salve, para que você vá para o céu, para que você não vá para o inferno, para que você não seja levado pelo diabo, pelo contrário, para que você seja dele, de Jesus, e que ele te leve para o Pai, que ele te leve para o céu, que ele te leve para a feliz eternidade. Diga para Jesus que você o aceita como seu Salvador, que você entrega a sua vida nas mãos de Jesus, para que ele seja o seu Senhor. Diga comigo assim: Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o meu Senhor. Jesus Cristo é o meu Senhor. Jesus Cristo é o meu Salvador. Jesus Cristo é o meu Salvador. E eu coloco a minha vida nas mãos de Jesus. Eu me arrependo, Senhor, das minhas desobediências, dos meus pecados, daquilo tudo que eu fiz de errado na minha vida. Daquilo tudo que eu fiz de errado na minha vida. Sim, tudo que eu fiz de errado na minha vida. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo. Eu quero ter uma vida nova. Eu quero ter uma vida nova. Eu quero ser teu amigo, Jesus. Eu quero ser teu amigo. Eu te entrego a minha vida Te entrego a minha inteirinha. E por isso, também te entrego a minha família. Também te entrego a minha família. Te entrego os meus negócios. Te entrego os meus negócios. Te entrego o meu trabalho. Te entrego o meu trabalho. Eu me entrego inteiramente. Me entrego inteiramente. Recebe-me, Senhor. Recebe-me, Senhor. Sou inteiramente seu. Sou inteiramente. Claro, as mulheres dizem: sou inteiramente sua. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Isto, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. E agora eu peço, Senhor, derrama sobre cada um desses teus filhos o Espírito Santo. Sim, Jesus, eles precisam ser cheios do Espírito Santo. Eles precisam ser homens cheios do Espírito Santo. Eles precisam ser mulheres cheias do Espírito Santo. Derrama, Senhor. Sim, derrama sobre esses teus filhos e filhas o Espírito Santo. Eles dizem no fundo do coração: eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer, e somente aquilo que Deus quer, e nada fora daquilo que Deus quer. Sim, eu quero amar. Eu quero ser bom, eu quero ser boa, eu quero ser amigo de Deus, eu quero ser amiga de Deus, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. E para isso, vem Espírito Santo, enche o meu coração, enche a minha vida, faz de mim um homem novo, faz de mim uma mulher nova, faz a minha vida uma vida nova. E eu começo hoje, Senhor, aqui, nessa quinta-feira, o primeiro dia do resto da minha vida. Diga comigo: eu começo hoje. Eu começo hoje. Aqui. Nesta quinta-feira. O primeiro dia do resto da minha vida. Amém. Vai ficando em pé e vamos cantando. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais. É fácil, canta. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso. Abre os braços e pede: vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais,
Sozinho eu não posso mais. Mais uma vez, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito. Sozinho não, sozinho eu não posso mais, não posso mais. Levanta seus braços, solta a sua voz. Cante. O mundo está assim porque não tem cantado dessa forma. Cante. As pessoas estão divididas porque não tem cantado, não tem soltado a voz, não tem se deixado conduzir pelo Espírito. Se deixe levar, se deixe levar. Condalabaria lá, seria lá, Maria, Maria, Maria lá. Condalabaganda Gamoria, Naria Moa, Sonaria Monami, Condalamania, Naraganomoa. Cante, solta a tua voz. Candalabaria, Laria, Lavagandalabaia, Coria, Daria, Dara, Laria, Lavairo, Condalabaia, Laria, La, Condalaie, Coria, Laieria, La, Coria, Laria, La, Laria, La, Coria, Laria, Laria, La, Caria, Badiga, Darabaie, La, Moia, Laie, Colaie, Condalaie, Condalabaia, Laria, La, Coria, Dara, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais. Afirma do fundo do coração, eu quero amar, eu quero amar, eu quero ser